Agora sim. Tum, 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 tum. Mas antes de começarmos o vídeo, um pequeno recado. Não se esqueça de se inscrever e deixar o sininho de notificações ativado. Se você gostar dos vídeos, curta e compartilhe com seus amigos. Vamos ajudar o canal a crescer e trazer conteúdo de qualidade para mais pessoas. Então, sem mais enrolação, vamos nessa. Fala galera, meu nome é Roberto, você não tá em choque, e hoje a gente vai para a nossa terceira aula, respectiva a máquinas de estado, focando na máquina de Mealy hoje, tá bom? Bem, fazendo aquela consideração de sempre, na aula 1 e 2, nós trabalhamos com esse mesmo exemplo aqui das três chaves que você acionava, a chave A, depois a chave B e depois a chave C, em sequência, e aí uma lâmpada era acesa. A gente primeiro entendeu o problema, quais eram as condições necessárias, depois na segunda aula a gente fez a resolução por máquina de estado de Moore, e agora a gente vai resolver o mesmo problema por máquina de estado de Mealy, e vai comparar um pouquinho com os resultados da última aula, tá bom? Bem, o que vai mudar? A primeira coisa na máquina de Mealy, como você pode ver nos diagramas de estado aqui, é que você vai ter os estados respectivos, mantém a mesma situação de antes. Você vai determinar as entradas, vai determinar os estados, vai determinar as saídas. Isso não muda. O que vai mudar agora vai ser a representação do problema. Nesse caso, para cada estado, eu vou manter a bolinha, só que eu só vou ter o estado marcado aqui dentro. Fora, onde eu tiver a seta apontando, eu vou ter a entrada, por exemplo, 0, 0 é uma entrada, e depois vou ter que ter a respectiva saída, 0, por exemplo, tá bom? Então a gente vai fazer isso para cada estado, como a gente fez na aula passada, só que tem essa mudança na representação, e isso vai fazer diferença na hora que a gente vai passando para a tabela, tá bom? Bem, começando então aqui pelo primeiro estado, que nenhum botão foi pressionado, a gente tem 4 possibilidades de entrada, certo? Quando nenhum botão foi acionado, ou seja, entrada 0, 0, eu vou ter o quê? Eu vou ter que ele vai se manter naquele estado, certo? Como a gente já havia analisando no problema. Então eu coloco aqui, ó, 0, 0 na entrada, só que a saída, ela vai ser qual? Ela vai ser 0, tá bom? Depois, se o botão A foi acionado, eu vou pular para o próximo estado, e aí eu coloco a entrada, então 0, 1, e a saída, ela vai ser 0 ainda, tá? Beleza, depois, caso o botão B seja acionado, opa, inicialmente eu não tinha nenhum botão pressionado, eu pressionei o B. Nesse caso, eu não posso pular para o próximo estado, eu tenho que manter nele. Então eu vou manter aqui o círculo, e aí eu vou colocar aqui embaixo, ó, 1, 0, saída 0, tá bom? Ainda não acendi a minha lâmpada. Depois, o botão C foi acionado, a mesma coisa, 1, 1, saída 0. Ou seja, esses 3 casos aqui se referem a essa única seta aqui, tá bom? Você pode colocar várias setas voltando para cá, não tem problema. É que fica mais poluído. Eu prefiro deixar assim, porque aí pelo menos eu sei, ó, tá? Em respectiva a essa seta. Fica menos poluído o visual da imagem. Outra coisa, máquina de Mealy, o diagrama de estados, ele fica mais poluído mesmo, tá bom? Beleza, agora analisando esse próximo estado em que o botão A foi pressionado. Se eu não pressionar nenhum botão, que é a primeira entrada aqui, então eu vou manter naquele estado, certo? Então 0, 0, a saída vai ser 0 ainda. Depois, se eu pressionar o botão A, então eu continuei naquele estado. Então entrada 0, 1 e saída continua em 0. Beleza, se eu pressionar o botão B, opa, então eu vou para o próximo estado. Então eu vou ter aqui, ó, entrada 1, 0 e a saída ainda vai se manter em 0, ainda não aciona a lâmpada. E caso eu pressione o botão C, então eu volto para o estado anterior, já que era aquela condição de erro que eu vim explicando nas outras aulas. Então 1 e 1 e 0. Por enquanto ainda não está tendo diferença, tá? Mas agora a gente vai observar o seguinte. Olha só, se eu tiver aqui no estado em que o botão B foi pressionado, e aí eu vou ter a entrada, nenhum botão foi pressionado, mantenho nele, certo? Então vai ser 0, 0, a saída vai ser 0. Depois, se o meu botão A foi pressionado, então eu quebrei a sequência, eu tenho que voltar para o começo. Então, voltando para o começo, qual que vai ser a combinação? Vai ser 0, 1 na entrada e a minha saída continua em 0, certo? Quando eu tiver o botão B acionado, então ele vai se manter também ainda nesse estado, ou seja, 1, 0, e a saída continua sendo 0, tá? Depois, eu vou ter o botão C acionado. Só que quando eu aciono o botão C, eu já fiz o pré-requisito para que minha lâmpada possa ser acionada, porque eu tenho que acionar A, B e C. Então, eu nem preciso esperar o pulso de clock do sistema para passar desse estado para esse outro aqui. Eu posso diretamente já no meu diagrama indicar, opa, a minha condição para que minha saída seja acionada já foi cumprida. Era só eu pressionar o botão C. Então aqui o que é que eu vou ter? Eu vou ter a entrada, 1, 1, que indica que o botão C foi pressionado, e a minha saída já vai para nível lógico alto. Se você lembrar da aula passada, o que acontecia? A gente tinha apenas a entrada aqui indicando na máquina de Moore, e só quando ele estivesse no estado 1, 1, que representa que o botão C foi pressionado, aí que minha saída ia para nível lógico alto.
É por isso que a gente fala que a máquina de Mealy, se você lembrar da primeira aula, a gente fala que ela é assíncrona, porque você não esperou o pulso de clock para você alterar a sua saída, e ela acaba sendo mais rápida nesse sentido, tá bom? A saída acionou antes de eu precisar ter o pulso de clock para passar para o próximo estado, tá? Beleza, aí depois a gente vai tomar a mesma condição anterior. Eu vou ter para todas as entradas, depois que eu estiver no estado C, qualquer entrada eu vou manter naquele estado. Então se eu tiver a entrada 00, se eu tiver a entrada 01, a entrada 10 ou a entrada 11, vai ser tudo o quê? Vai ser tudo 1 na saída, tá? Então vai manter em nível lógico alto. Então perceba, até agora o que houve alteração drástica do método anterior para esse método é esse negócio aqui. A minha saída, ela alterou sem estar necessariamente em um estado. Estava tendo uma transição entre estados e ela já alterou, tá bom? Então tem que tomar muito cuidado, porque nesse exemplo, apesar de ele ser simples, a gente teve um caso desse. Mas imagina que a minha sequência, várias vezes eu ficasse ligando e desligando a saída. Ia mudar completamente a tabela de transição de estados da máquina de Moore para a máquina de Mealy, tá bom? Então, muito cuidado. Apesar do exercício ser similar, não necessariamente as tabelas elas vão ser iguais, tá bom? Beleza, então é aquela mesma história de antes. Gerou esse diagrama, agora é gerar aquela tabela de transição de estados, e aí a gente vai traduzir essa imagem para a tabela e depois gerar o circuito lógico. Então vem comigo. A few moments later. Bem, a partir do seu diagrama de estados, a gente vai gerar a tabela de transição de estados. O que acontece? A gente vai manter o mesmo procedimento da aula passada. A gente vai ter uma tabela para o estado atual, que é aquele estado de análise que você está olhando. A gente vai ter uma tabela para o estado futuro, que a gente vai analisar a transição de um estado para o outro. A gente vai ter uma tabela contemplando as entradas possíveis do meu problema e uma tabela contemplando a saída que vai estar ocorrendo. Lembrando que, no caso desse exercício, a gente tem o quê? A gente tem 4 estados. E para cada estado, a gente tem 4 possibilidades de entrada. Então, como você pode ver aqui, eu tenho o estado 00 nas 4 possibilidades de entrada. 00, 01, 10 e 1. E aí, eu repeti isso para os outros. 01, estado 01, 4 vezes as entradas. Então, 00, 01, 10 e 1. E assim por diante, tá bom? Então, o que ocorre? A gente primeiro tem que analisar o estado futuro. Então, eu vou olhar aquele estado, olhar aquela entrada e ver para onde a setinha está apontando, ou seja, para qual é o próximo estado. Começando aqui, ó, estado atual 00, ou seja, estou olhando ele. Quando a minha entrada for 00, ou seja, eu estou olhando aqui, ó, 00, para onde está apontando a seta? Está apontando para o próprio estado. Então é só completar aqui, ó, 0, 0. Você vai ver que o procedimento é o mesmo da aula passada, não muda. Essa análise, ela é a mesma. Tem essas pequenas diferenças, como eu expliquei para você na hora de montar o diagrama e tudo mais, mas a metodologia ela é muito similar entre uma máquina de estado e outra, tá? Então, ó, estado atual, 00, entrada 01. Então, eu estou no estado 00, entrada 01 vai apontar para o próximo estado, que é o 01. Então, é só marcar aqui, ó, 0, 1. Lembrando, tá, que a gente tem que sempre definir o quê? Os bits. Então, se eu estou aqui trabalhando com 2 bits no estado, então eu tenho que colocar os bits. Aí eu chamei de Q1 e Q0. E o estado futuro é a mesma quantidade de bits do estado atual. Então, QF1 e QF0 para diferenciar, tá? Mesma coisa para a entrada e para a saída, tá bom? Só relembrando isso. Analisando o estado 00, para a entrada 10. E para a entrada 11, ele também vai voltar para o próprio estado, então vai ser 00. Agora a gente vai analisar esse estado aqui. Quando a minha entrada for 00, ou quando ela for 01, você olha aqui que a setinha está apontando para onde? Está apontando para ele mesmo, então vai ser o 01, no estado futuro. Então 01, 01. Porém, quando eu tiver com 10, ela está apontando para onde? Para o estado 10. Então o meu estado futuro vai ser o estado 10. Por sua vez, quando a entrada for 11, a gente vê o quê? Que ela volta para o estado 00. Beleza. Agora para esse estado, 10, eu vou ter o quê? Quando ele for 00 ou 10, vai voltar para ele mesmo, que é 10. Então, 10, estado futuro. E aqui, quando a entrada for 10, também vai voltar para ele mesmo, 10. Quando a entrada for 01, o que vai acontecer? Ele vai voltar para o começo. Então, 0, 0. E quando a entrada for 11, o que vai acontecer? Ele vai para o próximo estado, que vai ser o 1, 1. Por sua vez, aqui no estado 1, independente de qual for a entrada, ele sempre vai estar voltando nele mesmo. Então, sempre vai ser o 1 aqui, tá bom? Preenchida a tabela de estado futuro, agora a gente tem que preencher a de saída. Aí tem uma mudança. Na aula passada, a gente olhava para onde? Para o estado. Então, a gente tinha aqui a barrinha e a saída embaixo dela, tá? Nesse caso, a gente não olha para o estado atual. A gente vai olhar para a transição, ou seja, para a seta, para onde ela está apontando. E aí a gente tem que ver o quê? A gente tem que ver a saída ali respectiva.
O que você pode perceber então é que você vai precisar tanto da sua combinação de estado atual com a sua combinação de estado dessa vez, e não apenas com a combinação de estado atual para determinar a sua saída. Então olha só, quando eu estiver aqui no estado 00, para qualquer uma das setinhas, ó, por exemplo, se eu estiver com o estado 00 e a entrada 01, vai ser 0, a minha saída. Se eu estiver com o estado 00 e a entrada 00, vai ser 0 também a saída. Mesma coisa, a entrada 10 vai ser 0 a saída e 11 vai ser 0 a saída. Então, aqui vai ser tudo 0, 0, 0, 0, 0. Legal. Agora, a gente vai olhar para o próximo estado. O próximo estado é o 0, 1. Se eu olhar todas as entradas, também a saída ainda está sendo 0. Então, só completa aqui, ó, 0, 0, 0, 0. Legal. Para o estado 1, 0, aí tem uma diferença. Olha só. Quando eu tiver no estado 1, 0 e com a entrada 1, 1, então minha saída ela vai ser 1. Então, olha só, eu estou no estado 1, 0, entrada 1, 1, a minha saída vai ser 1. Tá bom? Então tem que tomar cuidado com esse detalhe. Se você olhar no diagrama da aula passada, a gente não ia ter aqui na saída como 1, ia ser 0 aqui nesse lugar, tá bom? E o resto vai ser 0, como você pode olhar ali no diagrama, tá? E aí, aqui por último, vai ser tudo 1. Por analogia, né? Você está olhando aqui, ó, tudo 1 para todas as entradas. Beleza, completou essa tabela aqui de transição de estados, a gente tem que perceber uma coisa muito importante. Enquanto que na máquina de Moore, eu vou desenhar aqui para vocês, ó. Na máquina de Moore, a gente tinha lá o circuito combinacional e o circuito sequencial, como eu tinha desenhado para vocês. Aí você tem as suas inputs, suas entradas externas, que seriam essas entradas aqui, que são os botões do nosso problema. Você ia ter as suas saídas, outputs, que é o quê? Que é a sua lâmpada no nosso problema, tá bom? Você ia ter o quê? O seu estado atual. E aí, esse estado atual, ele ia ser processado e ia ser mandado como estado futuro para o seu circuito combinacional, lembrando que aqui é a parte combinacional e aqui é a parte sequencial. Ia ser processado e ia para a saída. Na máquina de Moore, já expliquei para vocês como é e está na aula passada. Na máquina de Mealy tem uma diferença, que é o seguinte. As entradas, elas são processadas, elas vão ali vira o seu estado atual e elas são processadas para estado futuro. A diferença está que elas também vão para onde? Para a saída. Então, tanto o seu estado futuro como a combinação de entradas, elas vão ser processadas no circuito combinacional e vão para a saída. A gente percebeu isso nesse exemplo aqui, ó, em específico. Por quê? Porque eu não precisei olhar só para o estado atual, eu tive que olhar para o estado atual e para as entradas, como eu falei para vocês. Então, isso deixa claro que a máquina de Mealy, você vai precisar do estado atual e das suas entradas. Para quê? Para trabalhar na hora de você gerar o seu circuito combinacional. E no seu circuito sequencial também, porque a gente estava fazendo isso. Lembra que a gente vai ter que escolher o flip-flop, a mesma coisa de antes. Então, para a gente treinar de novo como faz tudo aquilo, é o mesmo procedimento. Vamos começar analisando o circuito sequencial. É ele que a gente vai fazer primeiro. Ou seja, a gente vai definir o flip-flop, vai definir as entradas desses flip-flops, e aí a gente vai definir o circuito combinacional, que a gente tem que ligar nas entradas deles para que eles possam fornecer o quê? O nosso estado futuro, e com isso ser jogado no circuito combinacional, tá bom? Então vou apagar aqui a lousa para vocês. A few moments later. Então, na hora que a gente vai fazer a parte do circuito sequencial, o que a gente tem que lembrar da aula passada que eu expliquei para vocês? Primeira coisa, definir os flip-flops. A quantidade de flip-flop vai depender do quê? Da quantidade de bits que eu tenho no estado atual ou no estado futuro, certo? Por quê? Eu vou ter aqui o meu flip-flop, então nesse caso eu teria o D1 com a saída Q1 respectiva, e outro flip-flop, que seria o meu D0 com a saída Q0. Eu escolhi um flip-flop tipo D, por quê? Como eu expliquei na aula passada, quando a gente faz a transição de estado de Q1 para Q1 futuro ou Q0 para Q0 futuro, o que acontece? Como é um flip-flop tipo D, a minha tabela de transição de estados, ela vai supor o quê? Que eu tenho aqui o meu estado futuro aqui, a saída que eu quero no futuro, ela tem que ser repercutida na entrada. Porque como ele é um registrador de deslocamento, vai entrar aqui um valor X, depois de um pulso de clock, vai sair na saída aquele mesmo valor X. Então ele só desloca o bit de entrada. Então nesse caso, para facilitar, por ser um método mais educativo, a gente opta por o flip-flop tipo D, porque é só copiar a tabela de estado futuro. Então você vai fazer a cópia da tabela de estado futuro e aí vai nomear os bits. Nesse caso, o bit D1 e o bit D0, respectivamente em relação à transição de estado de Q1 para QF1, que é estado atual para estado futuro, e Q0 para QF0, tá bom? Beleza, então a gente tem que lembrar uma outra coisa. A nossa entrada do flip-flop, na verdade, ela é a nossa saída do nosso problema quando a gente trabalha com o circuito sequencial. Por quê? Porque eu vou pegar o meu estado atual, que é o Q1 e o Q0, vou pegar as entradas externas, vou jogar tudo isso aqui num circuito
combinacional. Esse circuito combinacional, por sua vez, ele vai realimentar as minhas entradas. Depois de um pulso de clock, eu vou ter uma atualização aqui de Q1 e Q0, que vão ser o estado futuro, e aí eles vão, de novo, mandar para esse circuito combinacional, nova combinação, que vai realimentar a entrada, e aí cada pulso de clock vai alternando isso, tá bom? Dada essa explicação, então a gente tem que escolher um desses bits para começar a fazer o mapa de Carnot. Lembrando que as minhas entradas desse problema vai ser a entrada externa e o estado atual. E a minha saída, então, vai ser os bits dos flip-flops na entrada, tá bom? Então, ó, eu vou escolher o D1 para começar. Vamos montar aqui o mapa de Carnot. Então, para a aula não ficar muito longa, eu já preenchi aqui o mapa de Carnot, tá? Com as possibilidades. Basta olhar a combinação de entrada e estado atual. E aí você vai preenchendo aqui baseado na coluna, nesse caso do D1, tá bom? Aí a gente seleciona aqui as simplificações possíveis. Na verdade, ó, dá para simplificar aqui, ó. Dá para fazer uma simplificação aqui. Uma aqui e outra aqui, tá bom? Beleza, eu vou fazer aqui a simplificação e já vou deixar o resultado. Dessa forma a gente obtém que D1 vai ser igual a Q1 e Q0, ou Q1 e E1, ou Q1 E0 barrado, ou Q0, E1 e E0 barrado, tá bom? Aí a gente faz o mesmo procedimento agora, só que analisando o D0. Resolvendo então o mapa de Carnot para essa outra situação, a gente obtém que D0 vai ser igual a Q0 e E1 barra, ou Q1 e Q0, ou Q1 e E1 e E0, ou Q1 barra, E1 barra ou e E0, tá bom? Beleza, pegamos essa parte aqui sequencial, agora a gente precisa fazer a parte o quê? Combinacional. Por quê? Esse circuito aqui vai controlar toda a parte sequencial, vão gerar os estados, certo? As saídas do flip-flop, que vão ser reenviadas para o circuito combinacional. No caso da máquina de Mealy, vai pegar a parte de entradas, mais a parte sequencial, vai juntar, e aí a gente vai ter a nossa saída final do circuito, da nossa máquina de estado, tá bom? Então vamos lá. Então agora a gente tem que fazer a saída do circuito combinacional, que é a saída da nossa máquina de estado. Lembrando que na máquina de estado de Mealy, que é o que a gente está trabalhando, depende a saída tanto do estado atual, como também da entrada. Na máquina de Moore só dependia do estado atual. Então, o mapa de Carnot fica um pouco mais difícil, porque você vai ter que levar em consideração, nesse caso, 4 bits, tá bom? Só que aí, fazendo aqui o mapa de Carnot, aí eu já vou selecionar aqui para vocês, ó, tem que selecionar essa parte aqui e simplificar essa parte aqui. Você resolve aí o mapa de Carnot na sua casa e eu já vou dar o resultado para vocês. E com isso a gente obtém então que a saída vai ser igual a Q1 e Q0, ou Q1 e E1 e E0. Aí a gente pega esse resultado, junta com as outras equações e aí a gente vai montar o circuito lógico agora, tá bom? A few moments later. Bem, estamos aqui agora no Proteus. Fizemos a mesma coisa da última aula. Então, temos as entradas do circuito, E1 e E0. A gente tem o pino de clock, certo? Que ele é externo ao circuito. E nós temos a saída do nosso circuito. Lembrando que eu coloquei as inversoras aqui para facilitar, né? Porque vai ter parte que é E1 e E1 barra, E0 e E0 barra. E essa parte aqui, ó, que está ligando nas entradas dos flip-flops, como vocês podem ver, eles são aquele circuito combinacional que nós geramos na parte sequencial, envolvendo todas aquelas portas lógicas. Perceba, eu tenho sinais vindos aqui, ó, das minhas entradas. Como você pode ver aqui, eu estou mostrando alguns deles. E você tem realimentações aqui, por exemplo, ó, do Q1 e do Q0, por exemplo, que está voltando aqui para o circuito. Então, aquela expressão booleana que a gente gerou, ela foi convertida nesse circuito e você vê que elas vão na onde? Nas entradas dos respectivos flip-flops, certo? Depois, o que a gente vai ter? A gente vai ter aquele circuito combinacional da saída, que a gente gerou a expressão booleana dele, e aí a saída dos nossos flip-flops que vão ser ligadas neles. Porém, como a gente está numa máquina de Mealy, a gente também tem o quê? As entradas sendo ligadas a essa parte do circuito combinacional que vai resultar na saída do meu sistema. No caso da máquina de Moore, se você voltar na aula passada, não tinha influência das entradas, tá? Era só as saídas dos flip-flops, tá bom? E aí a gente vai testar o circuito agora, vamos lá. Então, começar aqui na situação que não tem nenhum botão pressionado, dei um pulso de clock. Depois vou pressionar o botão A, dei um pulso de clock. Pressionei o botão B, outro pulso de clock. Olha que interessante. Na máquina de Moore, eu tinha que colocar aqui na opção em que o botão C fosse acionado. E aí eu dava o pulso de clock e então a saída atualizava. Nesse caso, não vai acontecer isso. Eu vou apertar o botão C e antes de eu dar o pulso de clock aqui vai atualizar. Veja só. Ele atualizou. Ele atualizou e ainda não deu o pulso de clock. Beleza, deu o pulso de clock. Dei o pulso de clock? Legal. Então agora eu posso ir para qualquer sequência que ele não vai mais sair daquele estado.
Você pode se perguntar nesse caso, então, nossa, isso daí pode ser um defeito? Depende da sua aplicação. Numa aplicação em que a segurança esteja acima de tudo, que é o melhor, né, o mais recomendado, você tem um sistema em que você pode ativar suas entradas e elas não dependerem do seu clock, pois ele pode apresentar defeito, e se ele apresentar defeito, todo o seu circuito trava. Então, se as suas entradas elas puderem interferir na saída diretamente, é legal para determinadas aplicações de segurança. Porém, para outras também não pode ser vantagem, porque vai que seu pulso de clock é um sinal de confirmação. Então, você não pode deixar que as suas entradas elas atuem na sua saída sem a sua confirmação prévia. Então perceba, a máquina de Mealy e Moore, elas têm essas pequenas diferenças, só que existem aplicações que elas são mais indicadas, tá bom? Bem, eu espero que a aula tenha ficado claro. Eu tentei resumir essa matéria, ela é um pouco mais difícil, é mais extensa mesmo as aulas. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida vocês deixam no comentário. Muito obrigado, até a próxima aula.